Olá, olá, bom dia, bom dia. Domingo maravilhoso, dia 19 de novembro, o ano de 2023 já está indo embora e nós estamos aqui vivendo a esperança do grande dia da redenção, em que Jesus trará em definitivo a salvação a todos aqueles que nele creem. Aproveitando essa manhã de domingo para falar com vocês, você que é crente, você que não é crente, você que pertence a uma igreja, você que não pertence a igreja nenhuma, você que acha que pode ser crente na sua casa, com a sua família, você que criou no seu subconsciente de que o pensamento de que você está fazendo tudo certo. Enfim, eu vou falar com você, seja igreja ou não seja igreja, mas quero me dirigir a você nessa manhã e por isso eu peço licença para falar contigo. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, os últimos dias da igreja. Claro é que esses dias não são dias literais, não são dias humanos, é os dias de Deus. E a Bíblia nos diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Ou seja, o tempo para Deus é contado de uma forma diferente, mas o que importa para nós é que nós estamos agora bem mais próximos do fim do que antes. E como disse o apóstolo Paulo no livro de 2 Tessalonicenses, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, a partir, ou mais precisamente no versículo 7, quando ele disse que o mistério da injustiça estava operante nos dias de Paulo. Eu digo a você que me ouve nessa manhã que o mistério da injustiça ainda continua operante e com muito maior eficácia do que anteriormente. Ou seja, para todos os lados que nós nos movemos, nós observamos o mistério da injustiça. É injustiça para todos os lados, não há como fugir. E só há um povo que pode fazer o contraponto entre a injustiça e a justiça. Esse povo chama-se igreja. Pode dizer o que quiser dizer, podem falar o que quiser falar. Neste mundo não há ninguém, absolutamente ninguém, além da igreja, que tenha o conhecimento da verdadeira justiça. Por quê? Porque a verdadeira justiça, ela é de Deus, ela vem de Deus, ela é colocada dentro do coração humano, ela é produzida dentro do coração humano pela ação graciosa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Fora isso, não há justiça. Então a igreja é o contraponto entre a injustiça reinante no mundo e a justiça de Deus presente no mundo através da igreja. Mas mesmo assim, mesmo na igreja, a gente consegue vislumbrar a injustiça. Por quê? Porque a igreja são seres humanos e como tais pecadores que são, não pode haver uma justiça absoluta. Então a justiça que a igreja é detentora, devido à sua fraqueza humana, é uma justiça relativa, jamais absoluta. Haveremos sim de um dia de viver, de praticar a justiça na sua totalidade, quando tivermos nossos corpos transformados pelo poder do Espírito Santo. Isso por ocasião do arrebatamento da
igreja. Mas eu quero tocar em alguns pontos nessa manhã. A você que se julga igreja, mas não tem comunhão com a igreja. Não vou pedir desculpas por o que eu vou te dizer. Eu vou te dizer a realidade. Talvez vá te ferir os seus sentimentos, o seu ego. Talvez você discorde e é perfeitamente justo você discordar do que eu vou te dizer. Talvez você vai ficar com raiva, vai querer brigar. É perfeitamente justo a sua forma de entender, de interpretar o que eu vou dizer. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: você que se acha igreja fora da comunhão da igreja, você está absolutamente, completamente, redondamente errado. Eu já tenho dito isto em outras vezes. Individualmente, seres humanos, pessoas individuais, nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E Cristo Jesus é a cabeça desse corpo. Então, se você está fora do corpo, você é um membro fora do corpo. Você não é igreja. Para ser igreja é preciso estar na comunhão com a igreja. É você estar participando de todas as atividades da igreja. É você estar envolvido em todas as atividades da igreja. Na pregação do evangelho, na adoração, nos momentos de culto, na contribuição para o bom andamento da obra. Contribuição, eu digo, seja ela em oração, seja uma contribuição na disponibilidade do tempo, seja na disponibilidade do seu dinheiro. Para ser igreja precisa estar disposta a fazer tudo para que o corpo de Cristo, que a igreja, tenha progresso. Aí você diz assim: eu sou bom crente, eu cumpro com as minhas obrigações, mas eu fico em casa porque eu não quero comunhão, eu não vou no templo, eu não quero saber disso. Então vou dizer uma coisa para você: ainda assim, fazendo tudo certinho como você acha, você perderá a sua alma, porque a igreja ela foi colocada na terra com um objetivo: o objetivo de adorar a Deus. E adorar a Deus não é só soltar a voz para cantar, para falar, para pregar, não. Adorar a Deus é um complexo de coisas. Adorar a Deus é viver em comunhão, é salmodiar em comunhão, é participar da partilha do pão, é participar do sofrimento alheio, é tomar as dores do próximo, é ir no templo adorar a Deus. A igreja ela tem todo um aparato, ela tem toda uma estratégia, ela tem todo um sistema lógico de coisas que devem ser feitas. Adorar a Deus é contribuir financeiramente. Adorar a Deus é visitar os órfãos, as viúvas, os presos, os hospitalizados. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é estar no templo em comunhão para tirar ali um momento, seja de 1 hora, meia hora, 2 horas, 2 horas e meia por semana ou algumas vezes por semana, para que você possa ter um tempo só para Deus juntamente com os irmãos. Isso é adorar a Deus. Essa é a prática da adoração. Não existe essa de dizer: eu vou adorar na minha casa, eu vou louvar a Deus no meu lar, eu não quero saber de comunhão com ninguém, eu não quero ir para a igreja. Isso não é adorar a Deus. Muitas pessoas estão pensando assim, muitas pessoas estão dessa forma, mas acontece que estão fugindo daquilo que é a regra e que era o pensamento dos nossos pais na fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse assim, neste capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 15, ele disse: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Tradições estas por palavras ou por epístola
escrita por nós. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, você deve manter a tradição que foi ensinada para você. E qual foi a tradição que nós recebemos quando aceitamos a Cristo Jesus? Qual foi a tradição que nós aprendemos com os nossos pais na fé, com os nossos pais biológicos em relação à nossa fé, à nossa religião? É de que nós tínhamos e temos que participar da adoração a Deus numa comunhão com os irmãos. E por isso a tradição do templo para se adorar a Deus. Paulo diz, olha, retende as tradições. Reter a tradição é não permitir que a tradição se vá, é não querer mudar aquilo que é costumeiramente praticado por todos em todas as épocas. A Bíblia é um livro que nos ensina a como conviver na qualidade de igreja. Nós precisamos demonstrar a Deus o nosso maior e mais profundo sentimento de adoração. Se tudo que há em nós não for para adorar a Deus e não servir para adorar a Deus, então me desculpe, estamos errados. Por mais justos que formos ou que tentarmos ser, por mais religiosos que formos, podemos fazer tudo certinho, mas ainda assim perderemos nossas almas. Por quê? Porque a adoração a Deus também é reter as tradições. Adorar a Deus faz parte, faz parte da adoração, entre tantas outras coisas. O manter-se firme, retendo as tradições que foram nos ensinadas, ou por palavras, ou aquelas tradições que estão inseridas na Bíblia Sagrada. Isso também faz parte da adoração. Então é preciso entender isso, você, irmão, irmã, você crente, você que faz parte do corpo de Cristo, você membro do corpo de Cristo. Cuidado, tome cuidado. Isso é muito sério. Você dizer, eu vou servir a Deus em casa. Isso não existe. Jesus não nos chamou para uma vida individual e egoísta. Jesus não te salvou para viver uma vida individualizada e egoísta. Tudo que você tem, ou diria que você acha que tem, não é seu. Nem você mesmo é de você mesmo. A sua vida não é a sua vida, é a vida de Deus. Se Deus quiser, no estalar de dedo, tira a sua vida e você não é nada. O seu carro não é seu, foi Deus que te deu. A Bíblia vem nos dizer que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e tudo que nela existe. É do Senhor. Sua casa, sua família, seus bens, seu dinheiro, tudo é do Senhor. Sua vida, o fôlego que você respira, o oxigênio que você respira, não te pertence, é seu. Não é seu, é do Senhor. Então por que viver essa vida de prepotência, de orgulho, de nariz empinado, dizendo eu sou o cara? A bem da verdade é que nós não somos nada. O que somos, o somos pela vontade do nosso Deus. Então, queridos, é preciso que a gente pondere essas coisas. Nós somos, como diz o profeta Isaías, nós somos como uma planta que de manhã está viva, verde, e à tarde morreu e secou. A nossa vida é muito instável. Nós somos seres instáveis. Podemos estar vivos de manhã e mortos à noite. Agora mesmo eu estou falando com você, mas quem me garante que à noite ou amanhã eu estarei de novo com você? Porque a minha vida não pertence a mim, pertence ao Senhor. Então por que viver uma vida egoísta, uma vida prepotente, achando que pode, quando você sabe, no seu íntimo você sabe que qualquer um de nós não podemos coisa alguma. Se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, se podemos alguma coisa, o somos pelo poder gracioso e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele
e para Ele são todas as coisas. Vou repetir para você: por Ele e para Ele são todas as coisas. A minha oração tem sido no sentido de que o Espírito Santo de Deus possa convencer aqueles que deixaram a casa de Deus, que não querem mais ir na casa do Senhor, que possam voltar, se arrepender, retomar as suas posições na presença de Deus como membros do corpo de Cristo, serem reintegrados no corpo de Cristo, para poderem vislumbrar a grandeza de Deus e a salvação de nosso Senhor Jesus. O crente fora do corpo, o crente vivendo uma vida egoísta fora do corpo, ele não passa de um membro amputado, de um membro cortado. Você já viu um braço amputado? Ou uma perna amputada? Você já viu uma cabeça humana amputada? Se você não viu, pelo menos você tem a noção lógica de que um membro, quando retirado do corpo, aquele membro imediatamente perde a vida, deixa de ser vivo. Deixa de ser vivo. Se eu cortar aqui a minha mão, essa minha mão deixará de ser viva imediatamente. Então, preste atenção, você que está me ouvindo agora. Se você está nesse pensamento de que você pode servir a Deus aí na sua casa, sozinho, longe da comunhão da igreja, se você acha que a sua adoração sem a comunhão da igreja está certa, está correta, eu vou frustrar o seu pensamento agora e vou dizer para você que você está redondamente errado, em pecado, e você não passa de um membro amputado. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Você não passa de um membro amputado. O seu lugar é no corpo de Cristo. O seu lugar é na igreja. Eu não estou dizendo para você de igreja como templo. Templo, você pode ir em qualquer templo, mas a igreja é o povo de Deus. E você precisa ter comunhão com o povo de Deus para que você possa ser um membro vivo no corpo de Cristo. Fora isso, você está colocando a sua vida em perigo. Está colocando a sua vida em perigo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte que me ouviu nessa manhã, volte hoje, não é vou pensar a semana que vem, no domingo que vem, não faça isso, volte hoje, volte agora mesmo, porque você não sabe o que será daqui a 1 hora, ou 2 horas, ou 1 dia, ou 2 dias. Você não sabe o que será. Pode ser que você, ou que qualquer um de nós, seja recolhido pela morte ainda hoje. E como será, e como estará, e onde estará a sua alma, se você partir fora da comunhão do corpo de Cristo. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo.